Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Jogo de ida pelas semifinais entre Vasco e Flamengo vai ser mesmo no Newton Santos. Pedro inicia a preparação física e se aproxima de voltar a jogar pelo Flamengo. Flamengo topa negociar defensor com o Houston Dynamo da MLS imediatamente e José Boto quer acelerar a sua saída. Surpresa boa, tem cara nova fazendo parte da delegação rubro-negra. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, confirmou nesta terça-feira, em reunião na sede da entidade com os clubes, os locais e horários das semifinais do Campeonato Carioca. Mandante no jogo de ida, o Vasco decidiu levar o clássico para o Newton Santos. O Fluminense, por sua vez, vai encarar o Volta Redonda no Maracanã na primeira partida. Vasco e Flamengo vai ser no sábado, dia 1º de março, no Newton Santos, às 18 horas, horário de Brasília. Fluminense e Volta Redonda, domingo, 2 de março, Maracanã, 18 horas. Diante da escolha do Vasco pelo Newton Santos, o batalhão especializado em policionamento em estádios, o BEP, por questões de segurança, pediu para que os setores norte e sul sejam fechados na partida, o que representa até menos 8 mil torcedores no estádio. As partes farão uma reunião entre essa quarta-feira e quinta para bater o martelo. A FERJ chegou a sugerir que o Vasco mandasse o jogo no Maracanã, mas o clube Cruz Maltino decidiu mesmo pela casa do Botafogo. Depois da reunião, o Volta Redonda afirmou que vai jogar a partida de volta contra o Fluminense no seu estádio, no Raulino de Oliveira. A FERJ indicou que vai respeitar a decisão do clube. Por terem realizado as melhores campanhas na Taça Guanabara, Flamengo e Volta Redonda vão ter a vantagem de resultados iguais nas semifinais na busca pela classificação para a final. Na decisão, não há vantagem para ninguém, com exceção do mando de campo no segundo jogo da decisão para quem fez mais pontos durante o campeonato. O presidente da FERJ, o Rubens Lopes, não compareceu a essa reunião, que foi presidida pelo Marcelo Viana, vice-presidente de competições. A entidade justificou que o Rubinho não precisava lidar com isso. A arbitragem das semifinais também foi definida nessa reunião. A FERJ colocou à disposição o nome de 5 árbitros e deixou os clubes escolherem os juízes. Vasco e Flamengo optaram por Wagner do Nascimento Magalhães, jogo de ida, e Bruno Arleu de Araújo, jogo da volta. Enquanto o Fluminense e Volta Redonda decidiram por Yuri Elino Ferreira da Cruz, jogo de ida, e Alex Gomes Stefanos, volta. O outro nome disponível era Bruno Mota Correia. Meus amigos e minhas amigas, que papelão esse do Vasco, hein? Vamos combinar. Mas também esperar o quê de um time quebrado, um time falido? Querer jogar no Engenhão foi a gota d'água para demonstrar todo o seu medo de apanhar de novo do Mengão. Até ontem, eles pediam o Maracanã para todos e agora que podem jogar lá, correm da raia para dificultar as coisas aí para o Flamengo. Ô Pedrinho, você quando jogava era um jogador desleal, que machucou muita gente. Eu me lembro muito bem das suas entradas maldosas. E quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando. E agora, como presidente, você está de mal a pior, dando outro mau exemplo. Larga a mão de ser dissimulado com essa carinha de santo e bota esse time da segunda divisão para jogar no Maracanã, cacete. Seja homem. Tudo bem, como você correu da raia e pelando de medo, nós vamos ganhar de vocês as duas e vamos ser campeões dessa bagaça que nem premiação tem. Sabe por quê, Pedrinho? Porque o nosso time é infinitamente melhor que o seu e do que os outros do campeonato. Que papelão, hein, Pedrinho? Pelo amor dos meus filhinhos, como dizia lá o meu querido saudoso Silvio Luiz. A boa notícia do dia foi que o nosso querido Pedro iniciou os trabalhos de preparação física para poder voltar a jogar pelo Mengão, porque no dia anterior ele tinha sido avaliado pelo médico que o operou e recebeu o ok para essa nova etapa da sua recuperação. O seu processo está sendo acompanhado pelo médico que o operou, o cirurgião Dr. Luiz Antônio Martins Vieira.
e pelos médicos e fisioterapeutas do clube. Na sua primeira ida ao campo, o Pedro esteve acompanhado do Júnior Bezerra, que é um dos preparadores físicos do Flamengo. O atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. O Pedro faz também atividades de mobilidade e força de fisioterapia. Nesse primeiro momento, no campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos como condução, finalização, mas ainda no golzinho. Com a resposta do jogador, a gente vai progredindo paulatinamente com ele. Há um planejamento semanal para que o Pedro e a gente avalie a cada dia. Planeja, executa e analisa a resposta dele para ir ajustando nas sessões seguintes, explicou Diogo Linhares, preparador físico, em nota divulgada pelo Flamengo. Ainda nessa nota, o chefe do Departamento Médico de Futebol do Flamengo, Dr. Fernando Sasaki, também explicou a etapa de recuperação do Pedro. Além dele, o coordenador de fisioterapia, Fábio Marcelo, relembrou o passo a passo desde a chegada do novo departamento médico ao clube. Mantivemos contato constante com o Dr. Luiz Antônio Vieira, médico que operou o Pedro e tem acompanhado a sua recuperação juntamente conosco. A resposta do jogador aos estímulos foi excelente e, por isso, nós conseguimos evoluir na sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com os testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do jogador e os conceitos de ligamentização. Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante nesse momento, mas a expectativa é muito boa, disse lá o Dr. Sasaki. O GE apurou que, se tudo correr bem como esperado e ele não sentir mais dores, vai ser liberado para ser reintegrado ao elenco do Flamengo entre o final de março e o início de abril, mês em que deve voltar aos gramados depois de 5 meses e 33 jogos afastado. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, uma nova definição do Vasco irritou a diretoria do Flamengo nos bastidores. Como mandante, o Cruz Maltino definiu que só serão comercializados ingressos físicos de papel no Newton Santos. Assim, a ferramenta da biometria facial, que já vem sendo utilizada no Maracanã, não vai poder ser utilizada, e nem a entrada via QR Code, também disponibilizada nas catracas do estádio do Botafogo. Ainda segundo o jornalista, o Flamengo acredita que essa atitude vai beneficiar os cambistas, que vão poder revender ingressos com mais facilidade. Ainda mais, o início das vendas e os preços também não foram divulgados pela diretoria do Vasco. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí a gente cresce o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu! Um jogador que está treinando em separado com o Pablo também passou a ganhar força para sair da Gávea. Trata-se do lateral esquerdo Zé Wellington, de 21 anos. Como revelado pelo portal Bola VIP Brasil, na última terça-feira, o Toronto da MLS quer o lateral esquerdo. De acordo com o portal RTI Esportes, ele entrou na mira também do Houston Dynamo dos Estados Unidos por empréstimo com uma opção de compra. Como ele não faz parte dos planos do Felipe Luiz, o Flamengo deseja sim negociá-lo. José Boto está tentando acelerar a saída dele, mas tenta também inserir um termo de obrigação de compra com base no rendimento do jogador na MLS, no caso do negócio ser concluído. Além dos clubes norte-americanos, haveria também uma sondagem de um time da Arábia Saudita. Faltando 3 dias para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, o Flamengo definiu mais novidades em relação ao seu elenco, que vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Tem cara nova fazendo parte da delegação rubro-negra. Olha que legal!
O portal Gávea News informou que o jovem Wallace Yan, artilheiro do Flamengo na Libertadores e do Carioca Sub-20 em 2024, foi chamado pelo técnico Felipe Luiz para se juntar ao grupo principal. O atacante de 20 anos não seguirá a viagem com a equipe nesta quarta-feira para o Paraguai, local dos Jogos da Libertadores Sub-20 em 2025. O Wallace Yan vai permanecer no Rio, onde vai se integrar aos treinos para o jogo contra o Vasco no sábado. Com as lesões do Everton Cebolinha e do Michael e a incerteza sobre o Juninho, o Felipe Luiz vai relacionar o Wallace Yan para o clássico contra o Vasco, no Newton Santos. No dia 8, ele também deve estar relacionado para o jogo da volta, que vai ser aqui no Maracanã. Desde os primeiros jogos, quando o time estreou no campeonato estadual com o grupo alternativo, o garoto Wallace Yan acabou chamando muita atenção. Balançando as redes e sendo participativo, ele foi ganhando espaços pouco a pouco com o técnico Felipe Luiz. De acordo com os dados do SofaScore, o atacante é o jogador sub-20 com mais gols e participações em gols em 2025, entre todos os jogadores dos times do Brasileirão Série A. Com 4 gols, o Wallace é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca, 2 atrás do Verratti do Vasco. Além disso, nos 6 jogos, apenas 1 como titular, ele deu 2 assistências, 8 finalizações e 6 participações em gols. O Wallace será finalmente uma alternativa no banco de reservas no próximo sábado para essa etapa final do campeonato. No time titular, o Felipe Luiz deve manter o Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo na escalação do ataque. Aí eu te pergunto, você acha que o Felipe Luiz fez certo em subir aí o Wallace Yan? Você gosta do futebol desse menino? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!